Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, e todos aqueles que estão assistindo e participando deste culto nesta manhã de domingo, um domingo muito especial dentro do calendário cristão, da nossa fé, domingo de Ramos, o início da Semana Santa e desse tempo em que nós lembramos o grande sacrifício, a entrega de Jesus na cruz do Calvário para remir toda a humanidade dos seus pecados. E também culminando no próximo domingo com o anúncio da poderosa ressurreição do Senhor Jesus. Eu convido neste momento em que estamos entrando em culto na presença do Senhor, você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 24. E nós estaremos fazendo a leitura desta palavra, que recebeu o título, este Salmo, A Vinda do Rei da Glória. Um salmo de Davi, salmo de número 24, e assim nos diz esta palavra. Se você estiver com a sua Bíblia aí na sua mão, juntamente com a sua família, eu convido você a fazermos juntos e juntas essa leitura. E assim nos diz a palavra do Senhor nessa manhã. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Neste domingo de Ramos nós lembramos a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, onde ele foi saudado por aquela multidão que dizia: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Todos aqueles reconheciam que ali estava o Messias, o enviado de Deus, o Cordeiro do Senhor que veio ao mundo para tirar o pecado e dar a salvação a todos aqueles que viessem a crer no seu nome. E enquanto Jesus estava sendo aclamado, muitos se levantavam e diziam: manda essas pessoas ficarem quietas, manda os teus discípulos ficarem quietos, olha o que estão falando de ti. Mas Jesus dizia: se eles se calarem, as pedras clamarão. As portas de Jerusalém se abriram para que Jesus entrasse. Naquele momento, dando início à sua peregrinação, do qual ele estaria enfrentando seus últimos dias de ministério aqui na terra, e consumando o plano para o qual ele havia encarnado. Hoje nós também dizemos neste domingo que todas as portas se levantem para que entre o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, este Jesus que morreu, mas que ressuscitou. Ele é o Rei da Glória. E também à luz desse salmo nós convidamos você, querido irmão, querida irmã, a abrir os portais do seu coração para que entre nesta manhã o Rei da Glória. Oremos ao Senhor e logo após esta oração nós vamos estar entoando uma canção ligada a este salmo que fala que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, os montes, os mares e nós que habitamos nela, todos os seres humanos, todos estamos sob o cuidado e a direção do Senhor. Oremos neste momento. Pai de amor, nesta hora nós nos apresentamos diante de Ti, nós invocamos o Teu nome e declaramos as Tuas maravilhas.
Senhor, não abrimos apenas portas físicas, mas abrimos as portas do nosso coração. E nós te convidamos a entrar, ó Rei da Glória, porque nós reconhecemos em Ti, Jesus, a manifestação do amor, da graça e da presença de Deus em nós. Pedimos que agora o Teu Espírito Santo entre em cada lar, em cada lugar agora, Senhor, onde esta palavra e onde este culto está chegando. Que o Senhor leve agora a unção do Teu Espírito Santo e o poder do nome de Jesus a cada família e a cada coração. Assim como Tu vieste, Senhor, a este mundo para salvar, para nos limpar de todo o pecado, nós Te pedimos que agora cada casa seja transformada em um lugar de bênção e um lugar da presença do Senhor. Abrimos nossas vidas e abrimos nossos lares para receber o Rei da Glória. E nós reconhecemos, Senhor, que tudo está em Tuas mãos, tudo pertence ao Senhor. Os montes, os mares, Pai, e nós estamos também dentro dessa criação, cuidados e guardados pela Tua poderosa mão. Então recebe nossa adoração, recebe nosso culto, recebe nossa vida, recebe nosso lar, recebe nossos clamores, recebe nossas orações, recebe tudo aquilo que hoje, Senhor Deus, colocamos em Tua presença, como um culto de adoração e louvor ao Teu santo e bendito nome. Oramos em o nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo,
palavra do Senhor nos diz em Colossenses, capítulo de número 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Neste momento em que estamos em adoração diante do Senhor, nós temos que olhar para a grande obra que Jesus veio realizar neste mundo, onde Ele não veio para ser declarado rei, onde Ele não veio para receber as honras, Ele veio para servir. Ele veio para pagar um preço que ninguém mais poderia pagar, da restauração daquela criação perfeita que Deus havia criado e que nós, pelas nossas escolhas humanas, acabamos estragando, acabamos deturpando esta criação e permitindo que o pecado e a morte entrassem. Somente o sangue inocente, somente aquele que era perfeito, poderia destruir a força do pecado e da morte. E quando esta palavra diz Ele nos libertou do império das trevas, nós temos que pensar profundamente neste momento, porque quem precisa de libertação é aquele que está escravo, é aquele que está escravizado e que não tem condições de alcançar por si só a sua liberdade. E quando fala império das trevas, mostra que existe um reino muito forte que domina através do pecado. Mas Jesus veio para quebrar a força desse reino e veio para abrir as cadeias e as algemas do pecado na vida de toda a humanidade. Esta é a oferta que Jesus nos dá, não apenas neste dia, não apenas neste domingo, mas a cada dia da sua vida. Só que agora nós estamos adorando a Deus, agora nós estamos cultuando ao Senhor. Então este é o momento de nós tomarmos posse mais uma vez e dizermos: Senhor, perdoa os meus pecados pelo que Tu fizeste, lava-me com Teu sangue mais uma vez, purifica-me, especialmente neste dia em que nós estaremos celebrando o sacramento da Santa Ceia do Senhor, onde precisamos nos apresentar diante do Senhor limpos e limpas e purificados e purificadas de todo o pecado. Então Jesus hoje mais uma vez oferece a você: eu te libertei do império das trevas, eu te transportei para o reino do amor de Deus. Esta é a oportunidade de nós confessarmos ao Senhor as nossas limitações, porque embora libertos e libertas do pecado, o pecado ainda encontra brechas em nossa vida, pequenas frestas dos quais nos faz tropeçar, em palavras, em pensamentos, em sentimentos mal administrados e tantas outras coisas mais, até mesmo na nossa omissão. Então neste momento eu te convido a você curvar a sua cabeça, você fechar os teus olhos. Se você tiver a oportunidade aí na tua casa, dobre os teus joelhos neste momento na presença do Senhor. Coloque teu coração de uma forma contrita diante de Deus e permita que mais uma vez a redenção e a remissão dos pecados seja ministrada e derramada sobre a tua vida. Oremos diante do Senhor. Bendito e eterno Deus, neste momento nós nos apresentamos mais uma vez em oração diante de Ti. Sabemos que não somos perfeitos ou perfeitas, mas nós estamos buscando, Senhor Deus, a santificação dia após dia, procurando apresentar mãos santas e corações puros para entrar no santuário do Senhor, para termos acesso ao reino do Teu amor. Sabemos que somos salvos pela graça do Senhor na fé em Cristo Jesus, mas reconhecemos, Pai, a nossa parcela de responsabilidade em reconhecermos os nossos caminhos e permitimos que o Senhor nos cure, nos restaure e nos perdoe cada vez que nos afastamos
dos caminhos que já foram colocados por Ti para toda a humanidade, caminhos de vida eterna. Portanto, nesta hora, Senhor Deus, ao confessar os nossos pecados, nós temos a certeza de que a Tua redenção em Cristo Jesus está sendo renovada sobre a vida dos Teus filhos e filhas, a vida de cada um de nós que está se apresentando dessa maneira diante de Ti. Renova agora dentro desta casa, dentro deste lar, Pai Santo, no lugar onde agora este culto está chegando. Renova, Senhor Deus, a promessa da Tua salvação em Cristo Jesus, Pai, pela obra que Ele realizou. E derrama a remissão dos pecados agora, purificando nossas vestiduras, para que nós possamos Te adorar, Te bendizer com alegria em nosso coração. Oramos, Pai, em nome daquele que encarnou, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou, Cristo Jesus, o Teu Filho unigênito e o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Amém. E esta mesma palavra do Senhor, no livro de Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 22, nos traz uma palavra de fé e uma palavra de esperança quando diz: e a vós outros também, que outrora, eres estranhos e inimigos ao entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos e santas, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, nessa grande graça que Deus derrama, e certos dessa natureza agora renovada em nossa vida em Cristo Jesus, vamos louvar a Deus através de uma canção que esteja expressando o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor realizou e ainda permanece realizando em nossas vidas. Neste momento eu convido você a pensar dentro do teu coração um motivo de louvor, um motivo de gratidão a Deus. O que nesse momento você pode entregar aí na tua casa, entregar aí onde você está agora, dizendo para Deus: Senhor, hoje meu coração se alegra porque eu trago isso em Tua presença. Eis aqui o fruto do meu louvor, eis aqui o fruto da minha gratidão por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. E agora, enquanto estivermos ministrando essa canção, que você esteja permitindo que este fruto de louvor, este fruto de adoração, chegue até a presença do Senhor juntamente com esta canção. Te entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. De entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E
Que bom que podemos entregar todas as coisas ao Senhor. Esse é o chamado do nosso coração, é o chamado da nossa alma. Tudo é por Ele, para Ele, sempre foi. A história nunca foi sobre nós, a história sempre foi sobre Ele. E quando nós reconhecemos isso, nós podemos entregar todas as coisas aos pés do Senhor, como falamos nessa canção. Nesse momento eu quero te convidar, se você tem crianças aí pertinho de você, para chamar as crianças aí pertinho de você, para a gente estar fazendo este momento de oração, abençoando os nossos pequeninos, para que aquilo que nós estamos vivendo em família também possa ser estabelecido sobre a vida deles nesse momento de oração, porque as crianças fazem parte da igreja hoje, elas são a igreja hoje, e do jeitinho delas, elas sabem aprender, elas sabem compreender aquilo que nós vivemos em comunidade, mesmo que sejam formas diferentes, né, que nós estamos vivendo hoje em dia, mas a graça de Deus também precisa ser proclamada sobre a vida das nossas crianças, mesmo por esses canais. Então chame aí pertinho de você as crianças para a gente orar por elas e abençoar a vida das nossas crianças. E também nós já vamos estar orando agora pelos nossos dízimos, pelas ofertas. Nós queremos aqui estender uma palavra de gratidão, né, à vida de cada irmão, cada irmã, que mesmo nesses tempos de isolamento social e com o impedimento de estar presente nos cultos, que não estão acontecendo de uma forma pública e presencial, estão trazendo seus dízimos, suas ofertas, mantendo sua fidelidade. Olha, você talvez não tenha noção de quanto isso tem sido importante. Ontem mesmo nós estivemos fazendo auxílios a muitas pessoas que estavam necessitadas da nossa comunidade. E é justamente o teu compromisso, a tua fidelidade, que tem dado essa oportunidade de nós continuarmos abençoando e alcançando outras famílias que estão passando por momentos tão difíceis. Não sabemos o que virá nos próximos dias, mas nós sabemos que unidos em amor e mantendo a fidelidade que o Senhor tem pedido de nós como extensão da sua graça, da sua providência em nossa vida, tem sido um veículo e um canal para abençoar muitas outras vidas. E esse fruto de bênção também está sobre o teu galardão. Então nós vamos orar pela vida das crianças e nós vamos orar também consagrando os dízimos e as ofertas. Oremos ao Senhor neste momento. Se você puder, abrace aí, né, as crianças que estão pertinho de você. Dê um abraço nelas. Esteja impondo as mãos sobre elas neste momento de oração. Senhor, nesta hora nós ministramos sobre a vida das nossas crianças, mais uma vez a Tua graça e o Teu poder. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão tem cuidado dos nossos pequeninos. Nós Te pedimos, Senhor, que neste momento de oração e bênção, que o Teu Espírito Santo esteja dando também entendimento às nossas crianças que estão participando neste culto. Quando elas têm o seu momento, a palavra é ministrada de uma forma em que elas possam entender, em uma linguagem em que elas possam entender. Mas hoje, Senhor, elas estão impedidas de terem esse momento aqui na Tua casa. Mas nós pedimos que aquilo que tem sido enviado com amor a elas continue sendo instrumento da Tua graça e também, Pai, do aprendizado em Tua palavra. Que agora as mãos que estão abraçando as crianças, as mãos que estão impostas sobre as crianças, e até mesmo, Senhor Deus, os pensamentos que estão lembrando das crianças, de suas famílias, que não estão presentes agora. Nós estamos, Senhor Deus, confiando que a Tua boa mão está sendo estendida sobre cada um dos nossos pequeninos e pequeninas. Confirma sobre eles a Tua graça, o Teu entendimento. E nesses tempos em que muitas vezes eles querem correr, brincar, Senhor, mas estão impedidos, que eles possam também sentir que existe uma igreja que sempre os amou e que está orando por eles e aguardando o tempo da alegria das crianças invadirem e preencherem a Tua casa. Abençoa cada uma delas, Pai. É o que nós Te pedimos neste momento em oração, em nome do Senhor Jesus. E agora, Pai, nesse momento nós apresentamos diante de Ti este envelope, dízimos, ofertas, e que ele seja, Senhor, neste momento, símbolo de tudo aquilo
que está sendo agora ofertado de coração em tua presença. Senhor Deus, são recursos para o teu reino. E nesses tempos tão difíceis, Pai, sabemos que muitas pessoas precisarão agora da nossa fidelidade, do nosso investimento, da entrega, Senhor, daquilo que pertence ao teu reino. Portanto, neste momento, nós te pedimos, consagra dízimos e ofertas. Consagra, Senhor Deus, gêneros, alimentos, produtos de limpeza, tudo aquilo, Pai, que o teu povo oferta para socorrer os necessitados, para investimento na tua casa, para que possamos continuar, Senhor, proclamando as tuas verdades. Então, Senhor, neste momento, aquilo que já foi transferido, Pai, para a tua igreja, nós te pedimos que seja consagrado em nome de Jesus. Aquilo que será ainda transferido nessa semana, que o Senhor abençoe também e consagre para serviço do teu reino. Aquilo que será trazido pessoalmente na quarta-feira, quando a secretaria estiver aberta, Senhor, que tu já estejas trazendo consagrado ao altar do Senhor. E pedimos, Pai, que a tua promessa se cumpra sobre a vida do teu povo. Repreende o devorador, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre a fidelidade do teu povo, para contigo, para com o teu reino. Oramos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento eu quero convidar você a retornar à palavra do nosso Deus e nós estaremos meditando um texto para a edificação das nossas vidas no Senhor nessa manhã. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 15. E nós vamos fazer a leitura dos versículos 50 a 58. 1 Coríntios 15, do 50 ao 58. E assim nos diz a palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos e irmãs, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos e irmãs, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos. Abençoa a tua palavra agora, Pai. Esta palavra veio do trono da tua graça para as nossas vidas. Eis aqui teu servo, um simples instrumento. Senhor, meus lábios agora são teus. Meu coração, minha mente, todo o meu ser. Esta carne que hoje ainda está sob a corrupção do pecado e também a fragilidade da morte.
esta carne eu consagro a Ti agora para ser instrumento da proclamação da Tua voz. E que seja o Teu Espírito Santo a falar. Aquilo que muitas vezes pode ser um mistério, do qual nossa mente não entende, que o Teu Espírito agora traga discernimento no espírito da Tua igreja, no espírito de cada pessoa que recebe esta palavra, no coração das crianças, dos jovens, dos adultos, para que ela cumpra aquilo para o qual o Senhor a enviou nesta manhã sobre todos nós. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Querida igreja, na história humana houve um homem chamado Antoine Lavoisier, considerado o pai da química moderna no século XVIII, que ele enunciou a lei da conservação das massas. Ele, como químico, fazia algumas experiências das reações dos elementos e ele começou a pesar os elementos antes de usar nesse processo das reações químicas. Então ele pesava os elementos que ele iria usar, misturava e ele tinha um determinado peso. E ele colocava esses elementos sob um processo de reação do qual eles seriam transformados através daquele processo químico. E no final do processo, quando surgia algo diferente, algo novo daquele estado original, ele pegava aquele produto, aquele resultado e tornava pesado. E qual foi a sua observação? Que o mesmo peso daquela matéria que estava ali antes do processo era igual ao peso da matéria após ela ter sido transformada pelas reações químicas. Então ele enunciou esta lei, que era a lei da conservação das massas, e acabou então trazendo ao mundo uma célebre frase que ficou bem conhecida, né, dos seus experimentos. Na natureza, nada se cria. Na natureza, nada se perde. Tudo se transforma. E o processo de transformação faz parte da natureza. Faz parte de todo este mundo que Deus criou. Nosso mundo está vivendo, desde a sua criação, em constante transformação. Se nós prestarmos atenção nos mínimos detalhes, a gente só está vendo talvez um estado, um momento da natureza, mas ela está ali em constante movimento, mesmo que os nossos olhos não vejam, e sempre se transformando. Aquilo que Deus criou continua no processo de transformação para algo novo. E nós, seres humanos, como parte da criação de Deus, também estamos inseridos neste grande movimento, neste grande processo de transformação. E as transformações naturais, aquelas que ocorrem na natureza, que vêm sob a direção deste Deus Criador, do qual vimos hoje no início deste culto, ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, mundos que nele habitam, tudo é do Senhor. Então esse Deus que criou, mas que ainda mantém, sustenta a natureza, esse Deus faz com que processos naturais continuem existindo de transformação em tudo que ele criou. E esses processos naturais, eles sempre trazem um resultado benéfico, bom. O problema é quando nós intervimos, quando nós, como seres humanos, muitas vezes queremos trazer transformações que já não são naturais. Às vezes os resultados são bons, às vezes não, né? Mas os processos de transformação da criação, da natureza, sempre vão produzir esse resultado benéfico, porque eles têm um fim, eles têm um objetivo. Deus tem um objetivo em todos esses processos. E o objetivo de Deus é manter a existência do ciclo da vida. Toda transformação natural coopera para que a vida seja mantida em equilíbrio. Mas já que estamos falando de transformação, nós temos que pensar nessa palavra, né? O que é transformar? Já que o texto bíblico fala de transformação, e nós vamos ver isso agora, né? Transformar, no dicionário, ele diz que é tomar uma nova feição, um novo caráter, alterar ou modificar. Preste atenção, né, nessa definição do dicionário.
Transformar é tomar uma nova feição, uma nova aparência, mas esta aparência nova, ela vem de mudança de caráter. Olha só, muito interessante isso. Se muda o caráter, muda a aparência, altera, modifica. E o segundo conceito que o dicionário traz de transformar é passar de um estado, de uma condição para outro, converter, transfigurar. No texto bíblico que nós olhamos, nós podemos perceber esses dois estados. O estado do homem natural, o homem que está sujeito à morte, ao pecado, às falhas, e o estado de um homem restaurado por Deus. Um homem que é chamado de homem espiritual. E quando eu falo aqui homem, esse texto se refere à humanidade. Não apenas o homem como indivíduo de gênero, não, mas a humanidade. A humanidade na sua natureza e a humanidade transformada por Deus. Uma mudança de condição, uma mudança necessária para que o natural possa herdar o espiritual. Paulo, aqui, neste momento, ele nos faz, através da sua palavra, chegar a duas conclusões básicas, quando nós olhamos para tudo isso. Primeiro, é que a forma pode mudar. A forma, transformar significa mudar a forma, Então a forma, ela pode mudar, mas o material dessa transformação, o conteúdo, este permanece. Ou seja, quando Deus transforma a minha vida, eu continuo com a mesma aparência, as pessoas vão olhar e vão me reconhecer. Mas quando Deus transforma algo dentro de mim, a forma das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das minhas palavras, isso foi transformado por Deus. Então essa é a primeira conclusão que nós chegamos. A forma pode mudar, mas o conteúdo continua o mesmo. E a segunda é que muitas vezes essas transformações que ocorrem em nós, nos seres humanos, elas são para adequar a nossa vida a uma nova realidade, a algo novo, que nós não vamos conseguir chegar ali se não formos transformados e transformados. Para que a gente possa entender um exemplo da natureza, já que estamos falando de criação, pense na lagarta, a lagarta que nasce, que rasteja, mas que talvez ela almeje um novo estado, almeje um novo ambiente do qual não lhe é o ambiente natural, que é o ambiente da terra, que é o ambiente onde ela está ali rastejando, que ela almeje o céu, as coisas maiores. Mas para que ela chegue nessas coisas, ela precisa ser transformada. E aí ela entra nesse processo de metamorfose. E esse processo, certamente, é um processo sufocante, é um processo não muito agradável, creio eu, de estar aprisionada dentro de um casulo. Mas quando esse casulo se rompe, ela consegue finalmente, como uma borboleta, alcançar aquele objetivo. Então, para nós estarmos alcançando e vivendo uma outra realidade, nós precisamos ser transformados. Eu creio que o mundo inteiro está passando por um processo grande de transformação. Nós estamos talvez dentro da nossa casa enclausurados. Não podemos sair, não podemos ter contato com as pessoas por questões de cuidado, por questões de saúde. Mas esse é um processo que talvez esteja gerando em nós uma transformação, uma mudança de caráter, uma mudança de pensamento para um novo mundo que vai surgir, para as coisas de Deus que ainda serão reveladas. E o texto bíblico que nós lemos de 1 Coríntios fala dessas duas realidades, a realidade presente, mas também de uma realidade que ainda está por vir. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós vimos que essas duas naturezas, a natural, a do mundo, deste mundo que vivemos, e a espiritual, fazem parte da vida de todo ser humano. Só que a vida natural, Paulo diz que ela não poderá herdar o reino de Deus. O homem natural, o homem que está sujeito à corrupção do pecado, não pode herdar o reino de Deus. Para que ele entre no reino de Deus e herde o reino de Deus, o homem precisa ser transformado. O ser humano precisa passar
por uma grande transformação. E aqui, nesta palavra, eu quero dizer para você que existem dois aspectos muito importantes no processo de transformação que Deus traz sobre a nossa vida. E creio, novamente digo isso, Deus está trazendo sobre todo mundo. Olha a grande graça de Deus, que nós não vamos dizer assim, é só sobre a igreja que Deus está trazendo isso. Não! O mundo inteiro está debaixo dessa graça, dessa oportunidade de ser transformado, de algo novo, uma nova realidade muito maior, que Deus está trazendo à existência para todos, para todas as famílias, todas as nações. Nós estamos vivendo esse tempo onde Deus trabalha nessas duas realidades. A realidade do agora e a realidade do que ainda está por vir. E a primeira, quando Deus trabalha na realidade do agora, justamente Ele está trabalhando na realidade da transformação do caráter. A transformação daquilo que nos move em nossas ações, em nossas falas e em nossos pensamentos. Esse é um tempo de Deus transformar o caráter de toda a humanidade. Claro que as ações de Deus nunca são impositivas, nunca são feitas a forças. São sempre oportunidades e portas que Deus abre para que isso aconteça. E Deus sempre trabalha com mudança de caráter. E Deus é especialista em mudanças. Se nós olharmos a história bíblica, nós vamos ver desde Gênesis até o final que Deus está sempre chamando homens, mulheres e fazendo essa grande obra da transformação. E transformação de caráter para algo maior, algo melhor. E nem sempre esse processo é fácil. Pelo menos a Bíblia mostra que em todos os casos sempre foi algo desafiador. Sempre foi algo como se estivesse ali gerando algo que precisava ser um instrumento, uma ferramenta para essa transformação. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que Deus o tira de um povo que não seguia a Deus, não conhecia a Deus, tinha seus deuses, mas Deus pega esse homem e transforma ele no pai da fé, o patriarca da fé, aquele do qual vem a primeira promessa que diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas ao ler a história de Abraão, a gente viu que não foi fácil, que Deus foi moldando, foi transformando o caráter de Abraão. Depois, mais adiante, o seu neto Jacó também, Deus transforma a vida desse homem. Jacó é o enganador, é o mentiroso, é o trapaceiro, é o ladrão, mas ele está dentro da ação transformadora de Deus. E Deus transforma aquele que era o ladrão, o trapaceiro, em Israel, Jacó para Israel, o príncipe do Senhor. Mas esse processo de transformação também não foi fácil. José, filho de Jacó, a mesma coisa. Com 17 anos, um projeto de Deus vem sobre ele para salvar muitas vidas. Mas ele era o filho mimado, o preferido, cheio de vontades. Deus precisava tratar o caráter de José. E lá mais adiante ele se torna governador do Egito e salva muitas vidas. E assim foi com Davi, um pastorzinho para rei, com Esther, de uma escrava a rainha, mas todos dentro de um processo de transformação para algo melhor e algo maior em Deus. E no Novo Testamento, então, nós vemos muito mais ações. Por quê? Porque aqueles do Antigo Testamento, não apenas esses que eu falei, mas muitos outros que eu falei, estes foram transformados pela fé em uma promessa que eles não viram. Mas os do Novo Testamento, eles foram transformados na presença da promessa manifesta, que foi Cristo Jesus. Pedro, um pescador analfabeto, se torna o líder da igreja. E olha só, o perseguidor, o assassino, Saulo, é tocado por Deus e começa a ser transformado naquele que agora nos traz revelações de mistérios do Senhor. Então, os do Antigo Testamento foram transformados porque aguardavam uma promessa, mas os do Novo Testamento foram transformados pela manifestação da promessa. E hoje, querido irmão, querida irmã, nós vivemos ainda esse tempo, o tempo em que a promessa manifesta de Deus em Cristo Jesus, o Cristo morto, mas ressurreto,
ainda transforma as nossas vidas e transforma para algo maior. Transforma nossos pensamentos, transforma nossas atitudes, né? Agora, se não houver essa transformação do nosso caráter, preste bem atenção nisso. Segundo a palavra que nós acabamos de ouvir, se não houver transformação por Deus do nosso caráter, não haverá herança no reino de Deus. Nós precisamos ser transformados em nosso ser para realmente ter herança no reino de Deus. Então essa é o primeiro aspecto da mudança, a que tem que acontecer agora, hoje. Mas o texto bíblico fala de uma outra transformação que virá no porvir. E a cada dia que nós vivemos, nós aproximamos mais desse dia da transformação, que é a transformação plena, não apenas do homem, do ser humano, mas de toda a criação, aquela que está por vir. E aqui reside uma das grandes doutrinas da igreja cristã, que é a fé na ressurreição dos mortos, a fé na ressurreição do corpo, porque haverá o dia da ressurreição. E esse texto diz que todos serão ressuscitados, não apenas a igreja, porque a eternidade, como diz lá em Eclesiastes, Deus colocou no coração do homem sem que ele possa compreender. Então já existe um destino eterno sobre a nossa vida, e haverá um dia em que todos, desde o primeiro até o último, que morreram nessa terra, que passaram pela morte, serão ressuscitados. Essa é a doutrina cristã. Está lá no nosso credo, na nossa afirmação de fé, o credo apostólico. Ele encerra com isso: creio na ressurreição do corpo e creio na vida eterna. Especialmente nessa palavra aos Coríntios, a igreja de Corinto estava dentro de toda a influência da cultura grega, e em que se achava que a alma era mais excelente do que o corpo, e que ao morrer o corpo se desfazia e a alma continuava existindo fora do corpo. Então aqui a doutrina cristã, ela quebra com essa filosofia, com esse pensamento grego, e diz: não, haverá ressurreição do corpo, o ser humano de uma forma integral, não apenas a alma, mas o ser humano de uma forma inteira, completa. Só que essa ressurreição traz uma nova natureza daqueles e aquelas que foram transformados também em seu caráter em Cristo Jesus por Deus, né? Porque essa transformação, essa ressurreição, ela já não será mais sujeita à corrupção e nem ao poder da morte. Não, já não haverá mais essa influência naqueles e naquelas que serão ressuscitados no último dia. E a garantia de acesso à presença do reino de Deus reside justamente aqui, não no poder da ressurreição, porque todos serão ressuscitados, mas cada um receberá o seu galardão. E aqui está aqueles que deixaram suas vidas serem transformadas pelo poder de Deus, pela revelação da promessa em Cristo Jesus, o Cristo vivo, o Jesus presente conosco hoje, em cada tempo. Esses têm a garantia, têm o penhor da sua salvação, em que os portais eternos se abrem para ele. E hoje essa palavra é proclamada como uma palavra de boas novas da salvação, porque os portais eternos não se abriram apenas para que entrasse o Rei da Glória ressurreto, mas os portais da glória ainda estão abertos para que pela fé milhões e milhões de pessoas entrem transformadas na presença do Senhor. O Cristo ressurreto é a garantia do acesso à plenitude do reino de Deus, que ainda há de ser manifesta. Isso é doutrina da nossa fé. Eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio na vida eterna. Eu creio na ressurreição do corpo. Eu creio que esta palavra anunciada será um processo de transformação do que é corrupto e falho em incorruptibilidade, e o que hoje ainda está sob o domínio da morte acabará e todos seremos revestidos da imortalidade. Então a palavra se cumprirá. Cadê a morte? Ela foi vencida, e aqui está esta vitória
em Cristo Jesus. E encerro essa palavra no momento dizendo para você: todos nós, queridos irmãos e irmãs, estamos sendo transformados. Queira você ou não, você está num constante processo de transformação. Mas você também está num processo de transformação pelo Espírito de Deus, pela promessa revelada de Cristo Jesus vivo em ti, aquele que morreu, mas que a morte não conseguiu retê-lo. Você também está sendo transformado no teu caráter, nos teus pensamentos, na tua vida, por este Deus. O mundo inteiro está sendo transformado, dia após dia. Mas nesses tempos que nós estamos vivendo, fica mais evidente este processo de transformação. E cremos que Deus está acima de todas as coisas. E se Deus está nesse processo de transformação do mundo hoje, então nós podemos descansar que o mundo que virá poderá ser até diferente, mas será melhor com Deus. Será melhor no Senhor. Também nós podemos ver que com esse momento em que praticamente paramos o mundo, a própria criação está se transformando. A própria criação do Senhor está se renovando. A vida novamente está fluindo na sua perfeição, em direção à sua perfeição. As portas do reino dos céus estão abertas. Estão abertas para que entre o Rei da Glória, mas para que entre os remidos, transformados e transformadas por Jesus. E esse é o convite que Deus te faz. Que em Cristo Jesus você possa apresentar teu coração e a tua vida a Ele. E se olharmos para aquilo que falei do início, daquele químico do Lavoisier que disse na natureza então nada se cria. Olha, um cientista falando isso, Tudo que ele observou, ele disse: olha, aqui nada nós vamos criar, nós vamos pegar o que existe e transformar, Mas também o que transformarmos não vai se perder, só vai assumir uma outra forma, mas vai continuar existindo ali. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos ver então que no nosso mundo hoje, em todo esse processo de transformação, não espere que algo novo seja criado. Nada mais será criado. Mas também nada será perdido. Agora, tudo será transformado. Esteja em transformação constante, mas principalmente o teu caráter na tua vida com esse Jesus, vivo e ressurreto. Morreu, mas ressuscitou. Nós vamos ouvir uma canção agora. E eu peço que você coloque a tua vida diante dessa palavra e veja como tua vida tem sido transformada. Como ela está sendo transformada nesse dia, que parece que a gente está dentro do casulo da nossa casa, mas Deus está preparando asas para que nós possamos alcançar um novo lugar, algo maior do que os nossos olhos podiam ver. E talvez somente as promessas que estavam tão longe comecem a acontecer nesse novo mundo que está sendo transformado. Então, enquanto nós ouvirmos essa canção, eu convido você a colocar o teu coração diante do Senhor e abrir as portas do teu coração para que entre o Rei da Glória, para que Ele seja alguém que vai transformar, não apenas para este mundo, mas para este que ainda há de ser manifesto. E cremos nisso pela fé, que existem muitos lugares e um deles está sendo oferecido a ti, meu querido irmão, minha querida irmã. Oremos ao Senhor. Se apagou, ali está morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele
seu respirar, em trevas entrou o filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Senhor, nós cremos no poder da Tua ressurreição. Humanamente, Senhor, não conseguimos entender esse mistério, mas nós cremos pela fé, porque nós somos salvos, Pai, pela graça e pela fé que temos em Cristo Jesus, no que Tu fizeste por nós. Então, nesse momento, nós estamos aqui, abrindo nossos corações e nossas vidas, reconhecendo, Senhor, que é impossível fugir dos processos de transformação da nossa vida. Que todo mundo, desde que foi criado, continua sendo transformado por Ti. Continua, Senhor Deus, operando em cada evento, em cada acontecimento do nosso planeta. Pois sempre, Senhor, a Tua mão sustentou a Tua criação. Jamais ela foi abandonada por Ti. Obrigado, Senhor Deus, pela promessa que se cumpriu. A promessa que foi revelada da Tua salvação em Cristo Jesus. O Cordeiro que foi entregue, o Cordeiro que morreu, o Cordeiro que ressuscitou. Que nessa semana, Senhor, do qual nós chamamos de Semana Santa, seja uma semana onde nós venhamos, Senhor, a continuar abrindo nossa vida, nosso coração, a essa transformação poderosa que o Teu Espírito Santo opera em nós, confirmando a obra de Jesus em nossos corações. E, Senhor, que assim como Jesus entregou sua vida, Pai, nós possamos também tomar a atitude de entregar os nossos corações dia após dia a Ti, mas também no poder que Tu liberaste, ressuscitando dentre os mortos,
Tu liberes o mesmo poder de trazer vida e vida eterna em nossos corações. Continua moldando nosso caráter, nossos pensamentos. Continua, Senhor Deus, fazendo viva a promessa do Cristo ressurreto em cada família, Pai. Para que possamos ser agora, nesse tempo, transformados para o novo mundo que vai surgir. Mas também, Senhor Deus, que nós possamos ser transformados e transformadas olhando para o verdadeiro mundo que ainda será manifesto na plenitude dos tempos e na plenitude do Teu reino. Neste momento, Senhor, que cada coração que está em oração diante de Ti seja envolvido pela Tua graça e pelo Teu poder. E que os braços de Jesus estejam envolvendo cada pessoa neste momento, onde quer que elas estejam. E nós, Senhor Deus, pedimos agora também, nós Te suplicamos humildemente, que o Senhor continue operando em nossas vidas e não cesse, até que a Tua obra em nós seja aperfeiçoada e seja completada para o dia eterno. Pai, nesta hora, nós queremos também orar por todo mundo, Senhor, porque a salvação foi revelada ao mundo inteiro. Concede que nesses tempos de transformação do mundo, as pessoas possam olhar e possam, Senhor Deus, voltar os seus corações para Ti. E agora, nesse momento, se existe alguém que ainda, Senhor, não teve um encontro contigo, que ainda não Te encontrou, Senhor, como Cristo vivo, o Jesus verdadeiro, Deus presente conosco, e que queira nesse momento abrir o seu coração, abrir as portas da sua vida, para, Senhor, viver essa novidade, essa transformação que opera neste mundo para a vida eterna. Então, nesta hora, Senhor Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus, que Tu estejas, Senhor Deus, envolvendo de uma forma especial esses corações, que nesta manhã estão tomando uma decisão de Te conhecerem mais e de aceitarem o Senhor Jesus como a garantia da sua salvação, como seu Senhor e como seu Salvador. E você que está agora aí, neste momento, sentindo o teu coração, que essa é uma oportunidade que o Senhor está te dando. Então eu te convido a repetir esta oração juntamente comigo. Repita isso com todo o teu coração, desde que isso seja a vontade, a verdade que você está desejando hoje, neste momento, nesta hora, diante do Senhor para o resto da tua vida. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, neste momento, eu abro as portas da minha vida para que entre o Rei da Glória. Eu abro o meu coração para receber a Ti como meu único Salvador e como o único Senhor da minha vida, hoje e para sempre. Apaga todas as minhas transgressões, lava-me de todo o pecado, dá-me a Tua santificação dia após dia, escreve meu nome no livro da vida, para que no dia em que toda a terra seja transformada, eu esteja contigo para todo o sempre. Amém, amém e amém. E nesta hora então, para aqueles e aquelas que do qual neste momento nós nos despedimos, queremos aqui abençoar você na graça do Senhor. Então, que a graça deste Deus, Criador e dono de todas as coisas, o Senhor verdadeiro deste mundo, e que o amor desse Deus, Pai, que foi revelado no Filho, que entregou sua vida, que venceu a morte por nós, e que o Espírito Santo que foi enviado para confirmar a vontade do Pai e do Filho sobre as nossas vidas, permaneça sobre ti, permaneça sobre tua casa, e que esta semana seja uma semana de transformações, mas de muitas bênçãos de Deus sobre você. Que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde, não apenas hoje, mas para o todo sempre.
Amém. Amém.